Olá, tudo bem? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Irei fazer aqui uma reflexão, mas antes de dar assim a minha introdução, eu queria dizer algo para você. Em qualquer lugar em que você venha ouvir essa reflexão, tenha certeza que irei usar aqui apenas as Escrituras Sagradas. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Sei que o local aqui não é um local muito adequado para fazer essa reflexão, mas eu queria aproveitar esse momento para tentar transmitir para vocês aqui algumas coisas importantes. Eu queria iniciar com uma pergunta. Por que a maioria dos pastores evangélicos e muitos que professam o cristianismo têm pregado em suas igrejas que a lei de Deus ela foi abolida na cruz? Por que isso tem acontecido sem que haja nenhuma base bíblica para isso? Você já parou para analisar essa mensagem que tem sido pregada nas igrejas? Você, membro da igreja, você que é um membro fiel da tua igreja, você já parou para analisar essa questão? Eu queria dividir com vocês algumas coisas, em especial uma das minhas preocupações. Isso tem me preocupado muito. E eu queria aqui tentar, de alguma ou de outra forma, tentar esclarecer algumas coisas importantes para você aqui. Eu queria que você analisasse comigo algumas coisas. Por exemplo, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, você vai encontrar dois versinhos super importantes e eu gostaria de contextualizar essa mensagem através desses dois textos do Antigo Testamento. É claro que vou fazer menção do Novo Testamento, contextualizando aquilo também que eu vou ler de início e tentar de alguma ou de outra forma dizer para você que quando você ouvir o seu pastor pregando lá que a lei de Deus foi abolida, você procurar analisar claramente aquilo que está sendo pregado e de uma ou de outra forma procurar ser como os bereanos, ir aos textos, examinar aquilo que está sendo ensinado, procurar por si só tentar analisar aquilo contextualizando o assunto dentro da Bíblia para você encontrar as respostas de Deus sobre a questão. Por exemplo, aqui em Eclesiastes 12, verso 13 e 14, diz o seguinte. Olha comigo, lê comigo por favor. Verso 13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. No verso 14, vai falar algo super importante para nós entender essa questão. No verso 14 diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aqui estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja bem, aqui você percebe que o sábio Salomão, ele está tentando levar os seus ouvintes a entender que todos nós vamos comparecer diante de Deus para sermos julgados. E vamos ser julgados conforme as nossas obras. E ele diz claramente, essas obras, não importa se elas são boas ou más, vamos ser julgados de acordo às duas, as boas e as más. Quando você volta ao verso 13, você vai perceber duas coisas importantes que o sábio Salomão fala para, é claro, de forma especial, sermos absolvidos no juízo de Deus. Primeiro ele fala do temor ao Senhor. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E ele diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, ou seja, respeitar o Senhor, independentemente da situação, e guardar o quê? Os seus mandamentos. Aí agora ele entra e fala do juízo. Então, com outras palavras, o sábio Salomão está dizendo o seguinte, que aqueles que vão ser julgados, eles
deve ser observador do temor ao Senhor e da guarda dos seus mandamentos. Perceba, a lei de Deus, ela é o parâmetro do juízo. Aqui é muito claro isso. Nós vamos ter a confirmação disso quando nós lermos Tiago. Sim, lá no Novo Testamento, quando você lê Tiago, capítulo 2, do verso 10 ao 12, você vai perceber ali que a norma do juízo será a lei da liberdade. E dessa lei que você encontra no livro de Êxodo, você vai encontrar ali alguns mandamentos sendo mencionados pelo apóstolo Tiago. Sabe? Isso é super importante. Você precisa analisar essa questão e tirar suas conclusões sem a interferência dos seus líderes, sem a interferência dos seus pastores. Isso é super importante. Mas eu não queria parar por aqui, não. Eu queria que você analisasse algumas coisas que Deus pede para nós fazermos exatamente no tempo do fim. Por exemplo, no livro de Apocalipse, eu irei abrir aqui o livro de Apocalipse, é o último livro da Bíblia. E nós ali iremos analisar também no capítulo 14 do livro de Apocalipse 3 mensagens que nós chamamos de 3 mensagens angélicas. 3 anjos aparecem ali. O primeiro anjo aparece no capítulo 14, do verso 6 ao verso 7. O segundo anjo aparece no verso 8. E o terceiro anjo aparece no verso 9 ao 12. São 3 mensagens ali. E essas 3 mensagens, ela mostra para cada um de nós coisas impressionantes. E se nós estudarmos essas mensagens contextualizando o que foi apresentado em Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, e Tiago capítulo 2, verso 10 ao 12, você vai ter grande surpresa a respeito dessas mensagens que vocês têm ouvido, que a lei de Deus foi abolida. Porque não faz sentido, a lei de Deus foi abolida e o povo que vai perseverar no tempo do fim. Olha, eu vou repetir, o povo que vai perseverar no tempo do fim, em todas as privações que irão se levantar na terra, todas as perseguições, tempo de angústia que vai se levantar sobre a terra, as pessoas que vão perseverar e ser salvas por Cristo. A grande característica desse povo você vai encontrar no capítulo 14 de Apocalipse, no verso 12, é a guarda dos mandamentos. Então, como faz sentido os mandamentos serem abolidos e o povo do tempo do fim, a principal característica daqueles que vão perseverar é a guarda dos mandamentos? É só você ler as mensagens e você vai chegar a esse ponto. É claro que tem algumas coisas ali importantes que eu queria dizer para vocês aqui. Por exemplo, quando nós lemos o verso 6 e o verso 7, você vai encontrar ali a seguinte informação: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Verso 7 diz, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória. Olha aparecendo novamente aqui o temor ao Senhor. Você percebe que há uma incoerência muito forte nas mensagens que vocês estão ouvindo, que a lei de Deus foi abolida? Não faz sentido. Aparece novamente aqui, temei a Deus e dai-lhe glória. Por quê? É só prosseguir a leitura. Porque é chegada a hora de quê? Do seu juízo. Praticamente a mesma mensagem que o sábio Salomão está a transmitir lá no livro de Eclesiastes. Você percebe? Para contextualizar o juízo, o que foi apresentado aqui, o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Entende? E dá-lhe glória. Paulo diz o que em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31?
que quer comais, que bebais ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Não é isso? Mas quando você segue a leitura, a palavra aqui do primeiro anjo é a preparação para o juízo. A preparação para o juízo. Não é exatamente isso que está falando aqui? Agora, nesse intervalo que vai acontecer, algo vai acontecer na humanidade. O que é que vai acontecer? A queda de Babilônia. Babilônia, na profecia, significa confusão religiosa. Aqueles que estão vivendo na confusão religiosa que se encontra hoje instalada dentro do sistema religioso apostatado nos últimos dias, vai cair. E você precisa ouvir a voz do anjo. Agora, esse anjo você vai encontrar agora no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Quando você lê o capítulo 18 do Apocalipse, do verso 1 ao 4, você vai ver Deus falando o seguinte, especialmente no verso 4. No verso 1 fala do último clamor que Deus vai dar a essa terra. A terra será iluminada pela glória de Deus. Porém, quando você chega no verso 4, você vai encontrar o seguinte. Você vai encontrar ali Deus fazendo um apelo à humanidade. Deus fazendo um apelo a você. Qual é o apelo? Para você sair de Babilônia. E ele diz o seguinte: sai dela, povo meu. Você, mulher sincera, você, homem sincero, que se encontra espalhados aí nas religiões. Você é povo de Deus. Deus o ama. E com certeza, antes da volta de Cristo, você vai ouvir pessoas no poder do Espírito Santo recebendo a chuva seroida, dando esse convite, pregando essa mensagem. Sai dela, sai de Babilônia, sai dessa confusão religiosa que está espalhado aí nas religiões. Dentre essa confusão está essa que estou aqui a apresentar, que a lei de Deus foi o quê? Abolida. Não faz sentido. Vamos voltar lá mais uma vez, lá no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Agora nós vamos ler a terceira mensagem. O que a terceira mensagem apresenta para cada um de nós? É muito claro. Quando você lê do verso 9 ao verso 12, você vai encontrar ali a seguinte informação. No verso 9 diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, tá vendo? Dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sob a mão, o que é que vai acontecer? Verso 10. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Até aqui tá bom. Então aqui você percebe que a mensagem para o tempo do fim tem como objetivo levar você a sair de Babilônia, fazer parte da igreja de Deus na terra, especialmente para não sofrer as consequências daqueles que vão permanecer nas confusões religiosas que hoje permeiam as igrejas caídas. Perdoe as minhas expressões, mas são as expressões que vai levar você a entender que você precisa tomar uma decisão na sua vida. E aqui está dizendo que aqueles que permanecer nesse complô religioso, o que irá acontecer? Vão receber a marca da besta, tanto na fronte como também na mão. Isso aqui é super real e interessante. Olha, no verso 10 você vai perceber que aqueles que vão receber a marca, o juízo de Deus vai ser derramado sem mistura de misericórdia. Sabe? O cálice da ira de Deus será derramado. Agora algo me chama muita atenção.
E aqui está a grande resposta. Quando você lê o verso 12, você vai perceber que os que vão perseverar sobre a besta, a Bíblia diz lá no capítulo 13, contextualizando o capítulo 14, quem pelejará contra a besta? A resposta está aqui. Verso 12 do capítulo 14. Quem é que vai pelejar contra ela? Aqueles que vão perseverar. E a característica aqui é o quê? A característica é o quê? Guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então você percebe que não faz sentido o seu pastor pregar que a lei de Deus foi abolida na cruz? Agora você sabe por que ele prega isso? Eu vou falar para você porque ele prega isso. Ele prega isso. Por quê? Porque quando Deus libertou o povo do Egito, aquele povo que ficou lá 400 e poucos anos escravo no Egito, o povo de Israel, o único povo que de início servia ao Senhor, e Deus levantou para ser o povo dele fiel. Ou seja, os judeus lá do Antigo Testamento. Sabe por quê? Deus levantou esse povo. É isso. E lá no Sinai, por meio de Moisés, Deus deu o quê? A lei. A lei de quê? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. E dentre esses mandamentos estava o quê? O sábado. Lá estava o sábado como o quarto mandamento da lei de Deus. E o que é que eles falam? Porque Deus deu uma ênfase no sábado, dizendo que os sábados iam ser guardados pelos judeus de geração em geração. E aí agora, porque eles não querem guardar o sábado, porque eles acham que o sábado é somente para os judeus. Mas qual era o povo do Antigo Testamento que servia a Deus, a não ser os judeus? Responda para mim, responda para os seus membros pastores. Qual era o povo que servia a Deus lá naquela época, a não ser os judeus? Então qual era o povo que deveria guardar a lei deles, a não ser os judeus? Mas hoje só existe os judeus na terra que serve a Deus? Ou também nós estamos na característica dos gentios? Não também servimos a Deus também? Por que não obedecer à lei de Deus? Agora, porque eles não querem guardar o sábado, ele disse o quê? Que a lei de Deus foi abolida. Procura analisar tudo aquilo que eu estou a apresentar aqui. Procura investigar. E os irmãos, por favor, irmãos, vocês que estão acompanhando essa reflexão, compartilhem essa reflexão. É muito importante que as pessoas entendam essa grande questão. Lembrando que as 3 mensagens do capítulo 14 aqui de Apocalipse é a última advertência de Deus a essa terra. Outra coisa importante. A sua igreja prega sobre essas 3 mensagens? Você sabe por que ela não prega? Porque o seu pastor sabe que se pregar essas mensagens aqui, eles estão ensinando para você que você deve guardar os mandamentos. Por isso que ele não prega essas mensagens. Já parou para analisar isso também? Que Deus encontre você onde você estiver. Que você ouça a voz de Deus lá do capítulo 18, verso 4 do livro de Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai dela. O momento está chegando. Na verdade, o momento já chegou. E você precisa ouvir a voz do Senhor. Sai dela. O mais rápido possível. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô glória. Amém.